Eu vou iniciar este vídeo falando sobre Judas. Não é Judas Iscariotes, mas é Judas, o irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judas, em sua epístola, ele deixou algo registrado que está escrito desta forma: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Judas, capítulo 1, versículo 6. Veja que Judas está mencionando que anjos que não guardaram o seu principado, que não guardaram a sua própria habitação, Deus os reservou em prisões eternas, para que eles aguardassem em prisões eternas o dia do juízo. O grande dia mencionado aqui é o dia do juízo final, ou o dia do julgamento dos vivos e dos mortos, e, consequentemente, o dia do julgamento dos anjos. E Judas vai fazer uma associação desses anjos caídos com Sodoma e Gomorra. Veja o que ele diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Versículo 7 do livro de Judas. Então Judas faz uma associação de Sodoma e Gomorra com anjos. O que ocorria em Sodoma e Gomorra era a prática do homossexualismo desenfreado que causou a destruição daquelas cidades. Judas está falando disso, e não só a prática do homossexualismo, mas a fornicação e toda sorte de pecados que aquela cidade praticava. E por causa destas práticas pecaminosas, aquelas cidades, Sodoma e Gomorra e mais 5 cidades circunvizinhas, sofreram a pena do fogo eterno, sendo salvos apenas Ló e sua família. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você ainda não é inscrito, te peço que se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha e acione o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando nós postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. O tema da mensagem que você vai assistir é Anunnaki, a luz da Bíblia Sagrada. A parte 2 deste vídeo. Se você não viu a parte 1, veja antes a parte 1 e depois veja a parte 2 também. Deixe os seus comentários, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Após a vinheta, fique com a mensagem. Semelhanças, Anunnaki e a Bíblia. Como eu mencionei, esta é a parte 2 do vídeo Anunnakis à luz da Bíblia Sagrada. É o tema que nós estamos trabalhando. Então nós estamos fazendo uma semelhança entre os deuses Anunnaki que existiam na Mesopotâmia Antiga e a Bíblia Sagrada. Vejamos, nós vamos iniciar aqui falando sobre um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, que na parte 1 deste vídeo nós mencionamos que na Septuaginta este livro ainda existia. Depois disto, este livro foi tirado e foi considerado um livro apócrifo. Veja o que diz o livro apócrifo de Enoque. Então, seu líder Samiasa disse-lhes: Eu temo, vocês colocarão este plano em prática, mas eu sozinho sofrerei as consequências deste grande pecado. E os outros responderam: Nós juramos em maldição, obrigamos a nós mesmos, individualmente e juntos. Não abandonaremos o plano, antes vamos levá-lo até o fim. Assim, 2.000 anjos desceram do pico do Monte Hermon, que tem seu nome relacionado a este acontecimento arcaico, porque aqueles anjos se comprometeram com o pecado, colocando-se desta forma
sujeito à pena de anátema, que significa maldição, excomunhão, condenação, ou seja, tornaram-se amaldiçoados. O texto do livro de Enoque está mostrando que houve no passado da humanidade, nos seus primórdios, uma rebelião de anjos, e esta rebelião de anjos vai ocasionar direto na humanidade. Veja que o líder desta comitiva de anjos, que era denominado Samiasa, ele não queria esta prática, mas como ele estava também subjugado pelos demais, que eram muitos, pelo texto se vê que eram 2.000 anjos, a coisa ficou bem complicada para ele e ele teve que aderir a esta situação e entrar em rebelião contra o seu Criador. O que eles vão fazer é justamente ter contatos com humanos, ter uma relação entre anjos e humanos, uma relação que não era permitida no princípio da humanidade, mas isto aconteceu. Semelhanças, Anunnaki e a Bíblia. Vejamos, o Deus no comando, que seria Javé, ou para os sumérios, Enlil, ficou enfurecido ao saber do envolvimento dos vigias. Os vigias aqui é uma classe de anjos que os teólogos chamam de vigilantes, são anjos, com a humanidade. E para piorar ainda mais, ele descobriu que houve envolvimento sexual com os humanos. Os vigias ou Anunnakis fizeram sexo com as mulheres humanas. Essas engravidaram e geraram gigantes. Esses gigantes ficaram conhecidos como Nefilins ou filhos de Enaque ou Anaquins. Anote bem esses nomes: Nefilins, Enaque, Anaquins. Os seus pais eram vistos como Benai Elohims, ou até mesmo, pasmem, serafins, Refaíns ou Refaitas, que significa serpentes gigantes. Possuíam uma aparência alienígena ou não humana. Então veja que a relação que houve entre esses filhos de Deus, chamados de Benai Elohims, serafins, Anunnakis pela mitologia suméria, vai dar origem a uma raça de gigantes, e essa raça de gigantes, eles vão trucidar a humanidade, havendo necessidade de uma intervenção para que esses nefilins não levassem a humanidade à extinção. Houve a intervenção, como nós iniciamos esse vídeo, falando sobre Judas, que os anjos que não guardaram o seu principado foram aprisionados em prisões eternas. Semelhanças, Anunnaki e a Bíblia. Vejamos, quando o povo de Israel estava próximo a entrar na terra prometida, quando eles saíram do Egito e caminharam por 40 anos com destino à terra prometida, a terra que manava leite e mel, antes deles entrarem na terra, Deus traz à memória algo que ocorreu no passado. Vejamos. Em tempos passados, habitaram ali os Emins, um povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Preste atenção nesses nomes, Emins, Anaquins, e que também foram considerados gigantes como os Anaquins. Porém, os moabitas os chamavam de Emins. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 10 e 11. Deus está trazendo a lembrança que nas terras que eles haveriam de possuir, que era chamada a terra que manava leite e mel, antes dele entrarem, eles deveriam saber que ali, antes, num passado remoto, habitou um povo chamado de Emins ou Anaquins, que era um povo grande e numeroso e muito alto. Vejamos. Então, num texto bíblico, vai mencionar esses povos que nós estamos abordando aqui. Veja o que diz: e no 14º ano veio Cadorlaomé e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns. Preste atenção nesses nomes, porque são nomes de gigantes, de raças de gigantes que habitavam aquelas terras do Oriente, aquelas terras que Israel haveria de possuir. E no 14º ano veio Kedorlaomé e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim. E os
Zunzins em Ram, e os Emins em Sabe-Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir. Isso está escrito em Gênesis 14, versículos 5 e 6. Então nós temos aqui um povo que habitava aquela região, que eram povos gigantes. Esses Oreus também eram gigantes. E aí vem a lembrança do povo de Israel, que Deus estava lembrando a eles sobre este assunto, sobre estas coisas, antes que eles entrassem na terra que eles haveriam de possuir. Veja bem, porque somente Og, rei de Bazã, permaneceu dos remanescentes gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 côvados era o seu comprimento, 4,5 metros. 9 côvados vai dar justamente 4,5 metros. E de 4 côvados a sua largura, 2 metros. 2 metros de largura por 4,5 de comprimento era o leito de Og, conforme o côvado de um homem. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 3 e versículo 11. Então Og, que era rei de Bazã, era o único que existia quando os filhos de Israel chegaram nas terras que manava leite e mel. Mas veja bem, Og vai deixar uma geração, Og vai deixar uma descendência. E essa descendência, ela vai permanecer naquela região, habitando entre Filisteu, entre a Filístia, que hoje é possivelmente o Líbano, até os dias do rei Davi. Então Deus está dizendo que naqueles tempos que os israelitas estavam chegando na terra que haveria de manar leite e mel, que só existia Og e consequentemente a sua descendência. Veja que era um gigante enorme. E veja aí a cama de Og, que era de 4,5 metros por 2 metros de largura. 4,5 de comprimento e 2 metros de largura. Era um gigante para ninguém botar defeito. Veja que tem uma relação desses gigantes justamente com os Anunnakis também, lá da Mesopotâmia antiga, da Suméria. Esses Anunnakis também estão relacionados dentro desse processo. E eu quero que você observe e compreenda o que está sendo falado aqui. E quando nós falarmos especificamente sobre os deuses Anunnaki, acredito eu que vai ficar bem claro o que significa esses deuses Anunnaki que foram mencionados principalmente por Zacarias Sitchin, entre outros autores. Semelhanças, Anunnaki e a Bíblia. Vejamos. E quando te aproximares dos filhos de Amon, isso aqui é Deus que está falando para os filhos de Israel. Preste atenção, porque é importante este detalhe. Deus estava alertando os filhos de Israel. Veja bem, e quando te aproximares dos filhos de Amon, não os aflijas, nem te intrometas com eles, pois não te darei da terra dos filhos de Amon nenhuma possessão, porque a dei aos filhos de Ló por possessão. Esta também era considerada uma terra de gigantes. Em tempos passados, gigantes habitaram ali, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles o sucederam e habitaram em seu lugar. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 19 a 21. Então Deus estava dizendo que as terras que eram possuídas pelos amonitas, os amonitas eram filhos de Ló, que veio de uma relação incestuosa. Ló teve relações incestuosas com as 2 filhas dele. A mulher virou uma estátua de sal diante da destruição de Sodoma e Gomorra, e aí teve aquela parafernália de bebida, de cachaçada de Ló com suas filhas. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, porque não convém. Mas o mais importante é entendermos que os amonitas e os moabitas vieram de uma relação incestuosa de Ló com as suas filhas. Veja bem, a Bíblia não encobre nada, e isso é importante nós saber. Semelhanças, Anunnaki e a Bíblia. Vejamos. E sucedeu, depois disso, que se ergueu ali guerra em Gezer,
com os filisteus, tempo no qual Sibecai, o Uzita, matou a Sipai, que era um dos filhos dos gigantes, e eles foram subjugados. E houve guerra novamente contra os filisteus, e Elanã, o filho de Jair, matou Lami. Preste atenção nesses nomes, Sipai, Lami, Golias, porque eram gigantes. E Elanã, filho de Jair, matou Lami, o irmão de Golias, o geteu, cuja lança, a vara, era como um eixo de tecelão. E mais uma vez houve guerra em Gate, onde estava um homem de grande estatura, cujos dedos das mãos e dos pés eram 24, 6 em cada mão e 6 em cada pé. E ele era também filho de gigante. Porém, quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, o irmão de Davi, o matou. Estes nasceram aos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Esse texto bíblico está escrito em 1 Crônicas, capítulo 20, do versículo 4 ao 8. Então veja que quando os filhos de Israel chegaram na terra prometida, eles encontraram Og, que era rei de Bazã. Mas como eu mencionei, Og vai deixar uma descendência. E essa descendência perdurou até os dias do rei Davi, que vai exterminar essa família de gigantes que habitava entre os filisteus. Isto ocorreu e eles caíram, eles morreram pelas mãos de Davi e pelas mãos dos seus servos. Você está percebendo que não tem relação nenhuma entre hebreus, que foi o povo escolhido por Deus para que dos hebreus viesse Jesus, com esses anjos caídos. Não tem relação dos hebreus com esses anjos caídos como sendo o mesmo povo. Não tem relação dos hebreus com os Anunnakis, não tem relação dos hebreus com os Anunnaki. É isso que a história está mostrando. É isso que nós estamos costurando item por item, para que você entenda que não existe relação entre os anjos caídos e os hebreus ou os judeus, e que não há relação entre os Anunnaki e os hebreus, que não há relação entre os Anunnaki e os judeus, e que não há relação entre os Anunnakis e Jesus. Esta é a verdade nua e crua do que nós estamos falando aqui. Vamos em frente. Deuses sumérios na Bíblia. Vejamos. Existem vários deuses sumérios, são muitos. Nós queremos abordar aqui, nós vamos abordar 3 deuses sumérios. Baal, que aparece sim na Bíblia. Nós vamos abordar Dagon, que também aparece na Bíblia. O Dagon, é chamado Dagon ou Dagon, nós vamos abordar. E nós iremos abordar também Tamuz. Tamuz também aparece na Bíblia Sagrada. Vejamos. Dagon, deus dos filisteus. Vejamos. Dagon ou Dagon era um deus adorado pelos filisteus. Era um meio homem, meio peixe. Tinha essa relação com água, tinha essa relação desse deus com peixe. Ele é mencionado na narrativa bíblica como uma das principais divindades cultuadas por esse povo. Que povo? Os filisteus. No tempo de Sansão, Dagon era adorado em Gaza. Nos dias de Saul e de Davi, os filisteus cultuavam essa divindade em Bet-Sean e Asdod. Vejamos, olha o texto bíblico que diz: então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, o seu Deus, e para se alegrar, pois diziam: o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. Isso está em Juízes, capítulo 16 e versículo 23. O que significa esse texto bíblico? Sansão era um juiz nesse período que os filhos de Israel já habitavam a terra prometida. E ele julgava Israel, comandava Israel, mas ele não observava ao todo a lei do Senhor. E por causa disso, ele brincava com coisas sagradas.
e ao brincar com coisas sagradas, ele foi preso pelos filisteus por intermédio de uma mulher chamada Dalila. Furaram-lhe os olhos, vazaram-lhe os olhos, e depois de um determinado tempo levaram Sansão para brincar com Sansão no templo de Dagon, diante de Dagon e diante dos filisteus. Sansão já tinha se convertido novamente, apesar de cego, e eles não observaram esses detalhes. Sansão era nazireu. E foi colocado Sansão diante de duas colunas que seguravam o templo. E aí Sansão empurrou aquelas colunas com a sua força, ou com a força que vinha de Deus, e ele destruiu o templo, matando muitos filisteus e destruindo também a imagem de Dagon. Só que só foi a imagem, o mito Dagon, ou Deus Dagon, ele não foi destruído, e nem todos os filisteus morreram nessa história. Dagon, Deus dos filisteus. Vejamos, houve guerras entre os filisteus e Israel no período em que é o período posterior a Sansão, em que quem governava Israel era o velho Eli, o sacerdote Eli, e os seus filhos não eram de todo convertidos. Eles brincavam muito com coisas sagradas, e diante disso os filisteus vão acabar levando a arca do Senhor para as suas terras. Vejamos o que diz o texto bíblico. E os filisteus levaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. Quando os filisteus levaram a arca de Deus, eles trouxeram à casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. E quando os de Asdod se levantaram pela manhã, eis que Dagon estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. E eles pegaram Dagon e o colocaram no seu lugar novamente. E quando eles se levantaram cedo pela manhã, eis que Dagon estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre a soleira. Somente o tronco de Dagon lhe foi deixado. Portanto, nem os sacerdotes de Dagon, nem qualquer pessoa que entrava na casa de Dagon, pisava na soleira de Dagon em Asdod até este dia. Esse texto está escrito em 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Como nós estamos vendo, a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel, e os israelitas, devido aos filhos de Eli estarem desviados, perderam a guerra e a arca foi levada para a terra dos filisteus, e ocorreu esse assunto aí que nós terminamos de narrar, que nós terminamos de falar. Diante disso, os filisteus resolveram mandar a arca do Senhor novamente para as terras de Israel. Nós não vamos nos aprofundar nisso, porque o assunto aqui não é a arca, mas os deuses Anunnaki. Vejamos. Outro deus Anunnaki, Baal. Baal era outro deus Anunnaki que aparece na Bíblia e que foi muito importante para o povo de Israel descobrir que não deveria se misturar com a idolatria voltada para Baal. Vejamos. Baal era o principal deus do panteão dos cananeus. Veja bem, Baal não é o principal deus do panteão da Suméria. Baal era o principal deus do panteão dos cananeus. Baal significa Senhor. Isso foi um problema para os israelitas, porque se Baal significa Senhor e o Senhor é Deus, isso causou muitos transtornos entre os israelitas. Vejamos, Baal significa Senhor, amo, possuidor ou marido. Essa palavra hebraica passou a designar o deus semita da tempestade, Haddad. Veja aí, já é um outro deus também que vai estar associado a Baal. Mas também outras divindades locais eram chamadas de Baal. Então veja que outras divindades locais, cada povo tendo o seu deus, eram também chamados de Baal, e às vezes vai aparecer até um deus chamado Moloque, como você está vendo na última imagem. Ele ficava com os braços estirados e ele estava pegando fogo. Era feito de bronze essa estátua, e para a pessoa provar que era um adorador, ele teria que colocar a criança nos braços de Moloque para provar que era um adorador de Moloque. Isto ocorreu, e Deus alertou aos israelitas que não era para passar os filhos pelo fogo. Era isso aí. Vejamos. Em Canaã, cada cidade tinha sua divindade local. Por isto,
Diferentes deuses são chamados de Baal no Antigo Testamento. Inclusive, alguns textos bíblicos usam o plural, Baalins, para se referir a muitas divindades pagãs dos povos vizinhos de Israel. Então você está vendo que esse Deus Baal, ele era famoso entre os vizinhos de Israel. E por que não podemos dizer que nos dias de alguns reis de Israel, ele foi até adorado entre os próprios israelitas? Esta imagem deste Deus com uma coroa é uma imagem que está dentro da mitologia judaica, que diz que Baal é um demônio, que Baal está associado ao demonismo, que é um demônio, mas nós não iremos entrar aqui nesses detalhes. Você vê também novamente a imagem de Moloque, onde os israelitas e os povos vizinhos colocavam seus filhos nos braços para provar que era adorador, e o filho levava um choque térmico, queimava na hora e não sobrava nada. Então existia também até os Baalins, que eram deuses dos fenícios. Veja que Baal era totalmente famoso. Esse deus Anunnaki, veja que Baal era um deus Anunnaki que estava entre os filisteus, entre outros povos, entre os cananeus, e influenciou muito os judeus também. Outro deus que vai aparecer dentro da mitologia suméria e que teve uma grande influência entre os israelitas foi Tamuz. Tamuz, vejamos, no contexto bíblico, Tamuz é considerado uma divindade suméria, popularmente conhecido como Dumuzi. Era filho de Nimrod e Semiramis. Nimrod, segundo o texto bíblico, foi o primeiro caçador que houve na história, e ele se tornou famoso, se tornou poderoso diante do Senhor. Possivelmente tenha sido ele o construtor, eu não estou afirmando aqui, da famosa Torre de Babel. Mas o certo é que Nimrod e Semiramis eram os pais de Tamuz. Vejamos, e entre os povos egípcios, ele era chamado de Horus. Ele quem? Tamuz. Sua companheira, preste atenção agora nesses detalhes, que isso é muito importante. Sua companheira, Astarte, sendo ela também chamada de Istá pelos acádios, Ísis pelos egípcios, Inanna pelos sumérios e de Afrodite pelos gregos. Você está vendo a parafernália que existe? E se trata da mesma pessoa, é o que a mitologia vai dizer. Eu estou trabalhando aqui os textos bíblicos que aborda e a mitologia, o que a mitologia está mostrando, o que a mitologia está dizendo. Tamuz era um pastor de rebanhos associado à agricultura e à vegetação. Morreu ainda jovem, mas ressuscitou no ano seguinte. Veja os detalhes. Além disso, ele foi muito cultuado na Babilônia após a sua ressurreição. Tem uma semelhança com Cristo aí. Quer associar Tamuz a Cristo? Eu não vou fazer esse tipo de associação aqui agora não. Tamuz, vejamos. Veja o que vai dizer o Senhor por meio do profeta Ezequiel, o que os israelitas estavam fazendo. Veja o que Ezequiel diz. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. E eis que lá estavam assentadas mulheres, chorando por Tamuz. Isso está em Ezequiel, capítulo 8 e versículo 14. Veja que Tamuz tinha se tornado um deus adorado também entre os israelitas. Esse deus sumério, esse deus Anunnaki, esse descendente de Anunnaki, se tornou um deus adorado pelos israelitas. E isto era uma verdadeira profanação. E Deus mostrou para Ezequiel que isso estava acontecendo, ou que já aconteceu, ou que acontecerá, se for uma profecia futurística. Mas isto era uma profanação. Essa idolatria não podia continuar. Então veja que esses deuses Anunnakis, eles influenciaram e muitos hebreus também na trajetória da história do povo hebreu. Vejamos, Tamuz. Olha o que a história vai dizer. Olha o que a história mitológica vai abordar sobre esta questão do deus Tamuz e sua mãe Semiramis. De acordo com a história, Suma, mulher Semiramis, conhecia a promessa feita a Adão e Eva
que suscitaria um descendente da mulher para pisar a serpente. Isso está em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Semiramis tinha esse conhecimento. E assim teve um filho, supostamente de maneira milagrosa, e lhe deu o nome de Tamuz. Este foi apresentado como libertador prometido e assim começou a ser adorado juntamente com sua mãe, dando início a uma prática de adorar o Filho Salvador e a mulher escolhida para concebê-lo. É tenebroso esse assunto. Vamos em frente aqui. Todo esse culto pagão se alastrou por toda a Mesopotâmia, chegando até a Síria. Veja que está se espalhando, chegando até a Síria e Canaã. O uso de imagens de Semiramis segurando uma criança foi difundido, chegando à Fenícia e a partir de lá conquistou toda a terra. No Egito foram conhecidos como Ísis e Horus, na Grécia como Afrodite e Eros. Tamuz também é apresentado como Adonis, que está dentro da mitologia fenícia e dentro da mitologia grega. Na Itália, como Vênus e Cupido. Todo o sistema religioso pagão da Babilônia teve ramificações, tendo relação estreita com outros deuses, sendo Tamuz associado a Baal, a Dagon, o deus peixe. Veja que a coisa, ela não ficou somente na Mesopotâmia antiga, ela não ficou somente na Suméria antiga, ela se espalhou pelo mundo quase como um todo. Mas vejamos, a abominação da adoração a Semiramis e Tamuz. Isto dentro da Bíblia foi visto pelos profetas usados por Deus como uma abominação que deveria ser tirado do meio dos israelitas. Vejamos, um profeta que vai falar muito deste assunto é justamente o profeta Jeremias. Vejamos o que Jeremias falou desta questão da adoração a Semiramis e a Tamuz, um deus que deveria ser banido do meio dos israelitas. Os filhos juntam madeira e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam suas massas para fazerem bolos para a rainha do céu e derramar ofertas de bebida para outros deuses, para que eles possam me provocar a ira. Isso está em Jeremias, capítulo 7 e versículo 18. Veja que atitude dos israelitas. A rainha dos céus aqui é Semiramis, é uma menção a Semiramis. E Deus está usando o profeta Jeremias para alertar e chamar a atenção dos filhos de Israel para que eles deixassem de praticar essas abominações. Mas nós certamente faremos qualquer coisa que sai da nossa própria boca. Queimaremos incenso para a rainha do céu. Olha o detalhe aí, vai prestando atenção. Queimaremos incenso para a rainha do céu e lhe derramaremos ofertas de bebidas, como nós temos feito, nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Pois então tínhamos abundância de mantimentos e estávamos bem, e não vivíamos o mal. Isso está em Jeremias 44 e verso 17. Veja que atitude ruim, que atitude escabrosa dos israelitas para provocar a ira do Senhor, oferecendo incenso, oferecendo ofertas de manjares, ofertas queimadas à rainha do céu e outros deuses. E veja que não é uma pessoa só, são os pais, os filhos, os reis, os príncipes e toda a cidade de Judá. Coisa terrível estava se fazendo nos dias de Jeremias. E quando nós queimávamos incenso à rainha do céu e lhe derramávamos ofertas de bebida, lhe fazíamos bolos para a adorar e derramávamos ofertas de bebida sem nossos homens. Jeremias 44 e versículo 19. Veja que atitude, que isso estava sendo praticado nos dias de Jeremias para provocar a ira do Senhor. Isso é terrível, isso é tenebroso. Vejamos. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vós e vossas esposas não somente falastes
com vossas bocas, mas realizaram-os com vossas mãos, dizendo: certamente nós iremos cumprir com os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha do céu, para lhe derramar ofertas de bebidas. Vós certamente ireis realizar vossos votos, e certamente cumprireis os vossos votos. Isso está em Jeremias 44 e versículo 25. Então Deus está, no contexto dessa história, condenando a atitude praticada em queimar incenso à rainha do céu para provocar a ira do Senhor. Isto não foi visto com bons olhos diante dos israelitas, e eles pagaram um preço muito caro. O profeta Jeremias, ele foi protagonista destas mensagens que deveria ser passada aos filhos de Israel para que houvesse conversão. Como você está vendo, os deuses Anunnaki, que vem da Mesopotâmia, que vem da Suméria antiga, eles estão na contramão do Deus de Israel. Eles estão totalmente ao contrário do Deus de Israel. Eles não fazem parte do povo de Israel, mas infelizmente o povo de Israel acabou se associando também a esses deuses Anunnakis, que deveriam ser banidos do meio dos israelitas. Deuses Anunnaki. Como nós estamos vendo, os deuses Anunnaki, os Nefilins, são falsos, são deuses falsos, são, no meu ponto de vista, o que a história está me mostrando, o que a mitologia está me mostrando, o que a Bíblia está me falando, que são os anjos caídos lá do capítulo 6 do livro de Gênesis, que são os anjos caídos mencionados no livro apócrifo de Enoque, e que não são deuses verdadeiros e que também não são os criadores da humanidade. Isso pode ser, sim, uma grande falácia, uma grande mentira que se disseminou para encobrir a verdade. Esta é a grande verdade nua e crua. Falsos deuses, os deuses Anunnaki, os deuses sumérios, são falsos deuses, são anjos caídos, e os Nefilins, que fizeram miséria para enganar a humanidade. Veja bem, eu não estou dizendo que eles não existiram. Eles existiram sim, eles tiveram uma prole, como nós mostramos nesses 2 vídeos que você deve assistir, que você deve ver. Mas são falsos deuses, são anjos caídos, são seus descendentes, os chamados Nefilins, que vieram com o propósito de enganar a humanidade e de levar a humanidade à perdição. Você que viu este vídeo, eu te peço que deixe os seus comentários. Se você tem alguma sugestão de algum vídeo que você queira que seja trabalhado neste canal, deixe nos comentários que nós estaremos analisando. Também te peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.